O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados um momento. Caríssimos irmãos aqui reunidos, vocês que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, hoje a liturgia nos apresenta um extrato do texto de São Lucas. Na passagem de hoje nós vemos aí que o texto nos apresenta um personagem histórico, Herodes. E junto a Herodes, o texto vincula a ele dois verbos, o verbo ouvir e o verbo ver. Herodes havia ouvido falar das ações de Jesus naquela região. E como a ação de Cristo, ela impacta, ela marca, de alguma forma, estremecia as estruturas internas do coração de muita gente, por vezes Cristo não conseguia passar desapercebido. Aquelas pessoas tentavam entender quem era esse jovem galileu que por ali passava. E nesse contexto começa-se a ensaiar respostas. Herodes busca a sua, porém não consegue ter uma definição clara. Por isso ele busca ver. O que é que leva Herodes e a muitos e muitos outros a não entenderem de fato quem é a pessoa de Jesus? É porque muitas vezes se limitaram a ouvir, porém não escutaram. Ouvir e escutar, segundo alguns autores, tem uma diferença muito forte. Quando se fala da atitude de ouvir, é algo geralmente muito superficial. Eu ouvi dizer que isso aconteceu. Pode ser verdade ou pode ser que não seja, não é? E quando se fala, eu ouvi dizer, não há uma implicação, não há uma absolvição total daquilo que se diz. No entanto, quando se fala, eu escutei o que me disseram, significa dizer que eu gravei no coração. Eu escutei os conselhos de meus pais, ou seja, guardei no coração, levei para a vida. Ou seja, existe uma atitude da audição que por vezes não leva ao conhecimento. Consequentemente, quando se limita a uma absorção superficial daquilo que se diz, o nosso ver também será limitado. Eles viram o Cristo que caminhava no meio deles, porém não enxergavam nele aquele Messias que eles tanto esperavam. Messias esse anunciado pelos profetas antigos. Isso me faz perceber que é preciso estar com os ouvidos atentos para escutar de verdade, e com os olhos bem atentos e bem abertos para ver, enxergar
esse Cristo que passa. Santo Antônio Maria Zacaria, que é o santo ao qual há um altar dedicado aqui, ele dizia: é bom ter a palavra, os mandamentos no papel escrito, porém, melhor ainda é escrever no coração. Esses judeus que começavam a ensaiar respostas e chegavam respostas no ouvido de Herodes, eles conheciam de cor a Torá, o Antigo Testamento. Sabiam, mas era um saber que não penetrou na alma, não é isso? Portanto, seus ouvidos estavam meio surdos e os olhos não enxergavam bem. Qual eram as respostas que chegou aos ouvidos de Herodes? E aí vem o segundo pilar dessa reflexão. Alguns diziam que era João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi um personagem importantíssimo aí, que fazia transição do Antigo Testamento ao Novo, preparando o coração daquele povo para a chegada do Messias. Tanto que é de boca dele que vamos escutar: aquele que virá depois de mim é muito maior do que eu, por isso nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. João Batista, com seu batismo, com seu ministério, ele vinha preparar o coração, a penitência, para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista era alguém importante, mas porém não era Jesus. E por que Herodes queria ver? Porque ele estava com medo. Herodes mandou matar a João Batista. Estava com medo que esse que ele tinha mandado matar tivesse voltado à vida. Então essa busca de querer ver não é uma busca movida pelo desejo de ser discípulo do segmento, é movida pelo medo. E o medo deforma. O medo nos paralisa e nos impede de fato de enxergar a realidade. Eles também compararam a Jesus com Elias. E quem foi Elias? Elias é tido pelo mundo judaico como o pai de todos os profetas, um grande profeta, importantíssimo para a fé de Israel. Se vocês tomam o livro dos reis, lá vamos perceber que Elias, segundo a tradição, não morreu. Ele foi arrebatado para o céu. Se eu entendo que o profeta é boca de Deus no meio do povo, ou seja, que o profeta é porta-voz da mensagem de Deus, expressão da mensagem de Deus por onde ele passa, eu posso concluir, junto com os exegetas, que quando Elias é arrebatado para o céu, naquela atitude se mostra que a palavra de Deus não pode ser destruída, pisada, a morte não tem o poder sobre ela. A palavra de Deus sai de Deus e volta para Deus. Tal e qual foi a experiência de Cristo. Depois de sua morte, no terceiro dia ele ressuscita. Cristo, que era o verbo que se fez carne, saiu do coração de Deus Pai, saiu ali, se fez carne no seio da Virgem Maria, e ao ressuscitar, a sua ascensão, ele volta ao Pai e se faz presente no meio de nós por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, né? Mas a morte não teve a última palavra. A última palavra tem o Deus da vida. Terceiro e último pilar dessa reflexão. Hoje celebramos 18 anos da pastoral do dízimo na nossa comunidade. A pastoral do dízimo, ela tem uma missão importantíssima no seio da igreja. E ela vem nos lembrar que o dízimo em si, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar do dízimo é o aspecto religioso. O que significa isso? Eu, quando contribuo com o meu dízimo, eu estou expressando naquele gesto que tudo que eu tenho é dom de Deus. A minha vida é dom de Deus. A minha formação, aquilo que eu fui construindo aos poucos, foi fruto da graça de Deus que foi me acompanhando, me dando força, me iluminando e me possibilitou chegar aonde cheguei.
abri meu coração, a graça de Deus atuou. Tudo é dom de Deus. Então, quando eu devolvo o dízimo, estou expressando a minha gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele me concedeu. Uma outra dimensão do dízimo é a dimensão eclesial. A dimensão eclesial nos faz perceber que nós somos família igreja, somos corpo místico de Cristo. E por sermos família igreja, somos corresponsáveis. Eu sou corresponsável pela minha família. Eu sou corresponsável para que a obra de Deus nessa família possa florescer, ela possa continuar. Ou seja, não permito que eu me torne um membro passivo, muito pelo contrário. Deixo-me, pela graça de Deus, tornar-me membro ativo dessa obra de Deus aqui na terra. E quando se fala de obra de Deus aqui na terra, no seio da igreja, também tocamos o terceiro pilar do dízimo, que é a dimensão missionária. A dimensão missionária me faz perceber que eu sou chamado também a sair por aí e anunciar o evangelho a toda criatura. Observem vocês que o anúncio do evangelho hoje em dia, ele se dá nas pastorais, ele se dá nos movimentos, ele se dá através do templo, ele se dá através também dos meios de comunicação. Se hoje nós temos a possibilidade de transmitir a Santa Missa, a Santa Adoração, é porque através do dízimo, através da generosidade de cada um de vocês, nós podemos oferecer a muitas e muitas pessoas a palavra de Deus. E pensem vocês, quanta gente nos leitos de hospitais, quantas gentes que estão aí acamadas, pessoas que vivem em lugares distantes, que não têm acesso à Santa Missa diária ou semanal, mas através dos meios de comunicação, a palavra de Deus chega naquele lar. Pensem vocês, que para muitos, a única companhia espiritual que se tem é a Santa Missa, por meio daquele rádio, daquela TV, porque há muita gente sozinha no mundo, que tem família, que tem parentes, que tem até conhecidos, mas estão sozinhos, pelo distanciamento físico. Isso nos faz lembrar também a terceira dimensão, a caritativa, a quarta dimensão, que é a caritativa da pastoral do dízimo. Através do dízimo nós podemos levar o pão de cada dia às creches que a nossa paróquia realiza, que a nossa paróquia conduz desde muito tempo, as creches e obras sociais. Lá se assistem mais de 100, 300 crianças que vão para lá, não somente para receber uma educação civil, mas também para receber uma educação na fé. Lá elas encontram valores. E digo a vocês, para muitas crianças e muitos jovens que são assistidos por estas casas de acolhida, aquele momento ali, aquela manhã, aquela tarde, é a única experiência de paz e de consolo que eles têm. Porque por vezes na casa de cada um deles, há muita violência, discórdia, droga, álcool. Perceberam vocês que com um gesto tão pequeno, tão simples, se pode fazer muito? Com um gesto tão pequeno e tão simples, vocês podem levar um pedacinho do céu para a vida de muitas pessoas. Portanto, hoje, ao celebrar 18 anos da pastoral do dízimo nesta casa de oração, vamos pedir a Deus a graça, que Ele possa derramar as suas bênçãos nos agentes da pastoral do dízimo, em cada família que no silêncio do seu coração se disponibilizou a abraçar essa causa. Causa essa que não é do pároco, causa essa que não são dos bispos, causa essa que é de todos nós, é missão de todos nós. Dízimo é compromisso, dízimo é entrega, dízimo é abraçar a causa de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quero aqui deixar
o nosso agradecimento, em nome de toda a comunidade, em nome da Pastoral do Dízimo, a cada um de vocês que abriu o seu coração e através desse gesto levou um pedacinho do céu à vida de muitas pessoas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos a Deus as nossas preces. Fazei brilhar a luz de vossa eternidade